Olá, amigos. Este é mais um programa da série Semear. No programa de hoje, iremos abordar os espaços de ação jovem na Casa Espírita. A juventude brasileira tem sido alvo de inúmeros estudos. Todos os estudos têm buscado conhecer o jovem, como ele se relaciona no ambiente familiar, no ambiente escolar e demais ambientes sociais. Ser jovem espírita, eu acho que é ser alegre, é ser ativo, é ter medo, mas não deixar o medo ser maior do que as suas ações. Eu acho que ser jovem espírita é isso, para mim, é o que eu tento ser. Eu acho que o jovem espírita ele tem esse papel de contribuição ainda maior porque ele tem uma visão do que é não só a vida que ele está ali naquele ambiente, não só aquelas pessoas que ele está conhecendo, mas ele conhece a mensagem do Cristo. Ele sabe da importância da reencarnação e de como isso funciona. Então o jovem espírita ele tem uma visão muito mais abrangente e por isso, por esse conhecimento, né, ele tem um poder de mudança muito maior do que os demais. Então a importância dele, que eu vejo, para contribuir para a sociedade, é justamente essa dele ter esse poder de modificar, né? E ainda mais com toda a vontade que tem a juventude, toda a vontade de mudar, de mostrar algo novo, isso só vem a proporcionar a ele mais caminhos para poder angariar essa melhora na construção da sociedade. Neste contexto, as instituições espíritas, com o intuito de promover o estudo, a prática e a difusão da doutrina espírita, têm procurado conhecer o perfil do jovem que chega à casa espírita todos os dias. O intuito é favorecer os espaços de estudo, de convivência e de confraternização dentro da casa espírita. Se nota também que na casa espírita é preciso favorecer o protagonismo juvenil. E este protagonismo só pode ser de fato implantado com a participação efetiva dos jovens nas atividades da casa espírita. É preciso que cada vez mais proporcionemos aos jovens as oportunidades de trabalho, de atuação, de conhecimento de todas as atividades da casa espírita, pois o movimento espírita a cada dia cresce e é necessário que se priorize a preparação de trabalhadores para que estes possam atender às necessidades do público que chega à casa espírita diariamente. Tais reflexões nos convidam a procurar entender qual é o papel do jovem na sociedade atual e, principalmente, como o jovem espírita deve trabalhar a sua transformação moral e como ele deve atuar diretamente nas atividades desenvolvidas dentro da casa espírita. O protagonismo juvenil dentro da instituição espírita deve ser feito de forma compartilhada. Os adultos, as pessoas mais experientes que atuam nos vários campos de ação dentro da casa espírita, devem também proporcionar ao jovem a divisão desse aprendizado. É através da prática daqueles que já executam as funções no centro espírita há mais tempo e o compartilhamento das experiências com jovens é que proporcionam a formação de trabalhadores melhores, mais capacitados e mais atuantes, não apenas no âmbito da casa espírita, mas também na preparação de futuros trabalhadores para o movimento espírita brasileiro. A intensidade da vida juvenil requer a criação de programas e atividades que sejam atrativas aos jovens. E para isto é necessário fortalecer os ambientes de convivência e de integração nas juventudes espíritas. É preciso que os momentos de estudo ofereçam aos jovens na casa espírita a reflexão da importância sobre a doutrina espírita, não apenas dentro do ambiente do centro espírita, mas também durante a sua vida social, em todos os momentos em que ele esteja interagindo com pessoas na própria convivência familiar.
Com o intuito de apresentar, então, algumas reflexões sobre o que é juventude espírita, nós vamos chamar aqui, então, a participação do coordenador de juventude da Federação Espírita Brasileira, o Edmar Júnior, que vai nos falar um pouco do desafio de ser jovem na sociedade atual. Muito interessante. O desafio de ser jovem espírita na sociedade atual é você conseguir não ter medo de mostrar as suas convicções. Saber, primeiro, que somos espíritos imortais, que os problemas passam, que nós podemos evoluir e, principalmente, que o mais importante não é o que acreditamos, mas sim o bem que fazemos. Este é o desafio do jovem, é colocar em prática e mostrar essa bondade, esse amor, essa benevolência, essa indulgência, esse perdão em todos os momentos da sua vida, em qualquer lugar. Mostrar a caridade, o Cristo que vive em nós. Em novembro de 2013, na reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional, foi aprovado o documento Diretrizes para Ações da Juventude Espírita Brasil. Este documento visa divulgar as ações que podem ser desenvolvidas pelos centros espíritas e pelo movimento espírita junto aos jovens, para que quando eles cheguem à casa espírita, eles possam estar exercendo as suas funções, as atividades e o aprendizado que o centro espírita pode proporcionar a eles. Os espaços de convivência para a juventude é realmente algo muito necessário. Primeiro que nós temos que ter a convicção que nós queremos um jovem espírita atuante não só dentro de uma casa espírita, mas na sua sociedade onde ele está inserido. Então nós precisamos aprender a oferecer a esse jovem, dentro da sua casa espírita, momentos e locais semelhantes ao que ele vive no mundo lá fora. Um momento de estudo, o seu local e sua hora de tirar sua dúvida, de mostrar os seus desejos, o seu momento de diversão, de amizade, de alegria, o momento dele mostrar o seu talento, que muitos jovens têm talentos fantásticos, que precisam ser compartilhados. Então, essas diferentes áreas, quando nós conseguimos proporcionar isso ao jovem, torna o processo de aprendizagem muito mais interessante. E o mais legal não é simplesmente o aprender, mas a oportunidade de colocar em prática esse aprendizado. Este eu acho que é o grande diferencial desses espaços de evangelização. O documento Diretrizes para Ações da Juventude Espírita no Brasil estabelece na sua primeira diretriz ações para a juventude. E essas ações têm foco em 6 espaços, nos quais nós iremos divulgar aqui agora. O primeiro espaço é o espaço de estudos, que toda a casa espírita oferece ao jovem que frequenta a evangelização espírita. Nesse espaço é proporcionado ao jovem a reflexão e o conhecimento dos princípios básicos da doutrina espírita.
Os espaços de estudo visam principalmente a integração do jovem e o conhecimento que este pode adquirir com relação à doutrina espírita. Este momento, ele é fundamental dentro da casa espírita. Este espaço proporciona ao jovem, principalmente, a troca de experiências com outros jovens e o conhecimento também das opiniões daqueles que, como ele, vivem intensamente esse momento da juventude. Este momento proporciona ao jovem a troca de experiências e o conhecimento de opiniões de outros jovens que estão passando pela mesma fase e que têm perguntas nas quais eles buscam respostas para que possam ser resolvidos os seus conflitos. Faremos agora um pequeno intervalo e logo em seguida estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Semear. E para iniciarmos o assunto, vamos então comentar um pouco sobre a confraternização das Juventudes Espíritas Regional Centro, que aconteceu em junho de 2013. A confraternização brasileira das Juventudes Espíritas Regional Centro reuniu 7 estados, dentre eles podemos citar Goiás, Espírito Santo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Minas Gerais. Todos esses estados participaram com 50 jovens. Nessa confraternização, os temas discutidos foram baseados no protagonismo juvenil. Como é que o jovem deve atuar na casa espírita? Quais são as suas expectativas? Quais são os projetos? Como o jovem pode auxiliar na melhoria do funcionamento da casa espírita? Várias ações foram sugeridas por inúmeros jovens que lá estavam e participaram. Projetos foram elaborados e, além do que, o evento proporcionou uma integração de jovens que apenas se conheciam por meio de redes sociais. O contato físico foi estreitado por meio da convivência nos dias em que o evento foi realizado. As redes sociais ficaram pequenas para o compartilhamento das experiências que lá foram vividas. O evento proporcionou a convivência e a troca de informações entre os jovens. As redes sociais se tornaram pequenas para tanto compartilhamento de informações. A Combrage deixou como resultado o estreitamento dos laços entre as juventudes dos estados participantes e possibilitou entre eles o convívio por meio das visitas às instituições espíritas participantes e também as confraternizações estaduais que foram realizadas ao longo do ano. Compartilhamos agora alguns depoimentos de jovens que participaram da Combrage Regional Centro. A Combrage, como um encontro espírita de jovens, ela é muito importante porque a gente tem um espaço, os jovens, a gente tem esse espaço de confraternização, de estudo, um espaço em que a gente pode conversar com outros jovens e perceber que as nossas questões, as nossas dúvidas são bem parecidas e que a gente tem ali uma pessoa que nos conforta, uma pessoa que também tem como trazer uma experiência para a gente. Isso não só com a Combrage, mas também como nos outros encontros espíritas, como a Comerge, como a Cogedef, que é aqui do Distrito Federal, que traz esse momento de ambientação. Eu acho que outro momento muito importante é o momento de ambientação, em que a gente consegue imaginar como seria o mundo de regeneração. O que leva mais a ele buscar voltar, né, à casa espírita são os amigos que ele cria ali e o conhecimento no qual ele constrói junto com esses amigos, né? Uma coisa interessante é que não basta ele ter o conhecimento, não basta ele ser só amizade. O que vai trazer ele de volta é justamente essa curiosidade de estar ali buscando essa parte de confraternização, de poder colaborar com os outros num crescimento, numa busca por
por conhecimento e também por poder mostrar ali para os outros que ele não é só um jovem espírita. Ele é, assim como todos os outros, um jovem espírita que está ali buscando se melhorar e querendo mais convivência e buscando ser uma pessoa melhor. Eu acho que é aquela coisa, é um lugar, um momento em que ele tem uma referência, porque ele vai conhecer pessoas de vários lugares, vai saber que vai muito além da casa espírita, lá de onde ele faz o trabalho, e vai ver que em outros lugares tem pessoas fazendo o trabalho igual dele, que acreditam no melhor, que tentam levar a doutrina na sua vida, né? Então ele começa a ver que existem outros grupos que fazem como ele. Isso inclusive gera aquela esperança de, poxa, eu não estou sozinho nesse mundo, né? Eu estou ali junto com os outros jovens, mas cada um no seu lugar, no seu estado, na sua cidade, fazendo a sua parte. Eu acho que integra mais o jovem, porque mais jovens vão querer participar. É um novo jeito de praticar a caridade, não um novo jeito, mas é um jeito que a gente pode fazer. Eu acho que também a gente pode renovar mais as pessoas para não ficar aquelas pessoas sempre velhas. A gente sempre ter um olhar mais novo, ter sempre pessoas jovens participando. A confraternização das juventudes espíritas é algo bastante importante para a consolidação dos vínculos entre os jovens espíritas que residem nas diversas regiões do nosso país. A visita às instituições espíritas possibilitam cada vez mais o intercâmbio entre as juventudes espíritas. É preciso que os jovens espíritas se aproximem por meio do convívio e também da troca de experiências. Os jovens participem de redes sociais, troquem ideias, possibilitem então o fortalecimento das atividades nas suas instituições espíritas. É com grande alegria que nós temos visto, nos dias de hoje, a grande participação dos jovens dentro do movimento espírita. E este momento é talvez um momento histórico, porque é um momento em que todas as ações que está se pensando em nível nacional, em nível regional, têm por intuito reconhecer a importância da ação do jovem para o fortalecimento e também para o crescimento do movimento espírita brasileiro. O desafio é a participação do jovem no movimento espírita. Cada vez mais nós reconhecemos a importância da atuação do jovem. Áreas como comunicação social estão abrindo grandes frentes de trabalho para jovens que dominam as redes sociais, têm um bom conhecimento de internet. Para isto, é muito importante que o jovem esteja cada vez mais atuante na juventude espírita, a qual está vinculado. E é preciso também que todo o trabalho ocorra na forma de fortalecer a participação do jovem dentro das atividades da Casa Espírita. Tem sido um grande aprendizado, uma grande experiência para mim. Primeiro porque nós estamos trabalhando com um grupo bastante jovem e com bastante vontade de participar, bastante ativo. E o interessante dessa oficina em particular é que nós temos a oportunidade de produzir recursos para outras áreas da casa, para a infância, para a própria juventude. E os jovens estão muito ansiosos em fazer essa contribuição, em ver o resultado do trabalho deles divulgado nas demais áreas da casa e que eles podem utilizar também nas suas casas. Muito interessante. É um momento muito rico, nós percebemos assim a participação dos jovens, a alegria, momentos de confraternização, trocas de e-mails, mensagens, todos os jovens interessados em participar e percebemos um envolvimento muito grande na vontade de participar também dos outros eventos musicais oferecidos pela Federação Espírita Brasileira, como o Recanto Infantil, o próprio Canto do Jovem. Então estão todos assim com vontade de participar. E eu acho que é esse o objetivo das oficinas, é formar, capacitar os jovens para trabalhar na continuidade dos trabalhos. O Conselho Federativo Nacional aprovou a realização da Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas da Regional Sul e da Regional Nordeste, que irão ocorrer no ano de 2015. O evento proporcionará a integração dos jovens que residem nestas regiões e também
a participação de jovens que residem em outros estados. O objetivo é que após a realização da Combrage Sul, Nordeste e Norte, mais adiante, nós teremos a realização de uma confraternização de juventudes espíritas em nível nacional, que promoverá a integração dos jovens do Brasil como um todo, onde ações, projetos, deliberações que são desenvolvidas serão de conhecimento de todos os jovens que estarão lá participando. E é importante ressaltar também que os jovens que participam dessas confraternizações são multiplicadores das ações e das vivências, para que possam fortalecer cada vez mais as juventudes nos centros espíritas e no movimento espírita dos seus estados. É importante ressaltar que dentro do contexto em que o jovem está inserido, existe uma grande atuação também nos movimentos de ação social. O país hoje atravessa um momento de muita dificuldade no contexto político e também no contexto social. Nessas ações, o jovem espírita também pode se fazer presente, dando a sua colaboração e expressando também a sua opinião. Para isto, é necessário que a juventude espírita esteja fortalecida e que também, dentro do centro espírita, essas reflexões sejam feitas para que o jovem tenha consciência do contexto social em que se encontra inserido. Neste bloco, ressaltamos a importância do espaço de confraternização e citamos como exemplo válido a realização da Confraternização Brasileira de Juventudes da Regional Centro, uma experiência que foi inovadora e que proporcionou aos jovens a vivência e a convivência durante os dias em que o evento foi realizado. Vamos para um pequeno intervalo e logo a seguir estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Semear. No programa de hoje, estamos abordando os espaços de ação jovem na Casa Espírita. Neste bloco, gostaríamos de abordar, então, sobre o espaço de integração do jovem no centro espírita e no movimento espírita. Como o jovem pode atuar efetivamente dentro da sua instituição espírita? A princípio, nós entendemos que um grande núcleo de trabalho e de aprendizado para o jovem é a própria juventude espírita. Aquele jovem que apresenta o perfil de liderança, aquele jovem que tem bom conhecimento doutrinário, ele pode se reunir junto a outros jovens e colaborar na organização e também no funcionamento das juventudes espíritas. Aqueles que atuam ou que têm bom conhecimento pedagógico podem colaborar no desenvolvimento de atividades durante os momentos de estudo. Aqueles que têm facilidade em organizar visitas podem atuar diretamente no intercâmbio entre as casas espíritas. Alguns jovens têm preferências por atividades realizadas de cunho social, visitas a orfanato, a asilos, e podem organizar essas atividades para fortalecer o convívio do jovem com atividades de cunho social. E também há jovens que podem colaborar no setor de comunicação social da Casa Espírita. São jovens que podem contribuir na divulgação, na elaboração de cartazes, na divulgação de campanhas do movimento espírita e que também podem atuar de forma muito positiva nas redes sociais, colocando mensagens positivas para que outros jovens também possam ter conhecimento da doutrina espírita. Como nós podemos ver, o Centro Espírita é uma grande escola, é uma grande oficina, e nós não entendemos que o Centro Espírita, nas suas diversas atividades, esteja separado. Nós entendemos que as diversas atividades que funcionam na Casa Espírita funcionam de forma integrada. E todos os campos que são oferecidos de trabalho na Casa Espírita, o jovem ali pode atuar conforme a sua preferência, conforme a sua formação e também conforme a sua disponibilidade. E este é o convite que nós queremos deixar aqui, para que todos os jovens procurem as direções das suas casas espíritas e procurem conhecer
como e quando podem atuar nas atividades desenvolvidas. Os espaços que foram apresentados no programa de hoje têm como intuito mostrar ao jovem a importância da sua participação nas atividades do Centro Espírita. E não podemos deixar de ressaltar também a importância da participação da família nas atividades do Centro Espírita. O jovem, sua família, também podem atuar nos vários setores. Quando nós falamos família, nós verificamos que existe a situação que alguns jovens chegam à casa espírita e buscam apoio para as suas dificuldades. E, na verdade, essas dificuldades, às vezes, podem ser solucionadas também com a participação da família do jovem. O Centro Espírita, como escola, como oficina de trabalho, integra todos os públicos e todos os setores da sociedade. A participação da família e do jovem nas atividades da Casa Espírita é de suma importância, pois a família integrada com o jovem nas atividades da Casa Espírita fortalece o convívio, fortalece o conhecimento e fortalece também a criação dos vínculos existentes dentro do trabalho espírita. O conhecimento dos espaços de atuação do jovem na Casa Espírita possibilitam, de fato, a sua integração nas atividades. O momento em que o movimento espírita está passando exige que o nosso jovem se prepare para assumir responsabilidades, para assumir trabalhos dentro da Casa Espírita. Participar das atividades do Canto do Jovem é um momento muito rico para mim, porque tanto de convívio com os jovens, de convívio com a equipe, que é uma equipe maravilhosa, assim, a gente tem uma boa relação de amizade, uma boa relação na hora de fazer os trabalhos, na hora de planejar. Então, assim, é um espaço, tanto antes do Canto do Jovem, não só os momentos de 30 minutos do Canto do Jovem, antes, na hora de planejar, e também durante esse espaço. É um momento que eu me sinto muito bem, que me preenche e que me traz bastante alegria. Os integrantes do movimento espírita brasileiro, na atualidade, estão muito preocupados na preparação do jovem para que o movimento espírita tenha continuidade no futuro. E para isto, as casas espíritas, de um modo geral, estão abrindo as suas portas e estão reconhecendo a importância da participação dos jovens nas suas atividades. Para mim tem sido uma experiência muito boa, porque terminei a juventude no ano passado e queria continuar frequentando a federação juntamente com os jovens, e tive a oportunidade de começar a participar da oficina de música juntamente com a minha mãe. E eu acho assim, que está sendo uma experiência boa, porque estou podendo aprender muito com esses jovens. E também posso dar minha visão de jovem para dar um feedback melhor, assim, se os alunos estão gostando, né, das músicas, das atividades propostas, para a gente fazer uma oficina melhor. Achei muito interessante também quando a gente propôs para a gente iniciar o trabalho de música em outras atividades que a FEB tem. E assim, a empolgação dos jovens valeu muito a pena para a gente, assim, ver que eles estavam empolgados em ajudar no trabalho, né? Assim, a gente vê que o trabalho é duro, mas que está valendo a pena. A música é um instrumento muito importante, além de sensibilizar, trazer alegria, também tem o objetivo de fixar os conhecimentos, o conteúdo que eles aprendem nas aulas de juventude. A música é uma atividade lúdica, e como atividade lúdica faz com que as pessoas queiram estar lá, ouvir que todo mundo tem um ritmo que gosta. Então, às vezes, a música espírita, a música como um todo tem o seu momento mais alegre, o seu momento mais pensativo, aquele momento de reflexão, e a música espírita também tem essas opções. Quando a gente toca ali na frente, tem jovens que se emocionam, que vão ali na frente com a gente, fazem gestinhos, tem de todo tipo. E a música gera esse momento de alegria, de reflexão. O fortalecimento das juventudes, a adoção de programas, de metodologias dinâmicas que reflitam exatamente a linguagem do jovem e que possibilitem que este conheça de fato a doutrina espírita, servem como medidas para que o jovem se aproxime e se integre cada vez mais das atividades envolvidas na Casa Espírita. O momento
Agora é o momento do convite, é o momento da participação, é o momento da integração dos jovens. Os espaços foram criados no intuito de nós termos exatamente o potencial de cada jovem reconhecidamente desenvolvido. Aqueles que têm habilidade com comunicação social vão encontrar importantes campos de trabalho na atuação da comunicação social espírita. Aqueles que conseguem elaborar e desenvolver atividades nos momentos de estudo, que têm facilidade para o diálogo, para o debate, vão encontrar amplas oportunidades nos espaços de estudo. Aqueles que conseguem organizar atividades que envolvam a família, que envolvam as crianças, também estão convidados a dar a sua participação nos momentos de convivência e de espaço familiar. E por que não falar daqueles que estão engajados nas questões sociais? O movimento espírita é um movimento que faz parte da sociedade. A doutrina espírita é dinâmica e nos convida também à vivência e à prática social, porque não podemos atuar nas atividades promovidas na sociedade civil. É com grande alegria que nós temos visto a ampla participação dos jovens no movimento a favor da vida, contra o aborto. É uma atividade de cunho social e o jovem participa ativamente, expressa suas opiniões de forma muito positiva. E por que não dizer que naquele momento ele está levando o conhecimento e a vivência de tudo aquilo que ele aprende dentro da casa espírita? Então, o momento agora é de reforçarmos o convite e a participação de todos os jovens nas atividades oferecidas. Vamos fortalecer as nossas juventudes, vamos convidar outros jovens que, como nós também, ainda não participam ativamente das atividades da Casa Espírita. O campo é vasto e existe oportunidade para todos. Nos nossos próximos programas, falaremos um pouco mais detalhadamente de cada um dos espaços de ação jovem na Casa Espírita. Esperamos que você tenha gostado. Nosso programa fica por aqui. Voltaremos a nos encontrar semanalmente em mais um programa Semear aqui na FEB TV.